Olá a todos, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma viagem na nossa nave da consciência, que hoje tem aqui uma convidada muito especial que há pouco tempo também esteve no podcast da minha amiga Lisa e a nossa história é muito interessante porque eu estive há pouco tempo na Madeira e com uns grandes amigos meus e em conversa só vinha o nome da Ana Garcês. Ana Garcês, tu tens de conhecer a Ana Garcês. E a história é incrível e hoje a Ana está aqui comigo e estou muito feliz de estares cá e de nos termos conhecido finalmente. E agora já quero tudo contigo e quero ser tua paciente e quero ser tudo. Quero aprender contigo. Obrigada, Ana, por teres vindo. Obrigada eu também por me teres convidado. Estou muito contente. Sim, olha mesmo, muito grata por estares cá. E se calhar, para contextualizar, vou mesmo começar por... tu tens uma página no Instagram que é Be Love Be You. E eu soube de ti e conheci-te um bocadinho melhor através destes amigos nossos, a Lidiane e o Norberto. E o Norberto teve um cancro, e eu adoro dizer teve, não é? Teve cancro no intestino. Sim. E eles encontraram-te, eu não sei se eles te encontraram através da Márica, que também é uma amiga nossa. Foi através da Márica, sim. Sim, encontraram-te e o Norberto fez um plano contigo, um programa, porque na realidade ele estava com uma situação de cancro complexa, sim, né, no caso dele. E o que é certo é que ele está bem, ele está curado. Está ótimo. E lembro-me da Lidiane me dizer que a própria médica fez a ressonância 3 vezes porque não estava a acreditar. Que em tão pouco tempo e na condição em que ele estava realmente pudesse ter entrado em remissão. Então, uou, não é? É mesmo caso para dizer uou, como é que a mudança de hábitos e alimentação pode fazer isto acontecer. O que é certo é que pode. Pode, e lá está, não é só a própria comida em si, não é? Eu falo muito da alimentação primária, que é a alimentação das emoções. E o caso do Norberto foi um caso muito extremo, porque era uma recidiva, portanto ele já tinha tido cancro há uns tempos antes, um ano antes ou 2, e de facto aquilo voltou com mais força e pronto, o intestino, e estou-me a lembrar agora porque também falas destas coisas, mas sabes que o intestino é o órgão da digestão. E, portanto, também é a forma como nós digerimos as emoções, como nós digerimos aquilo que se processa na nossa vida, entendes? E pronto, e aquele quadro do Norberto, quando eu vi, realmente ele estava em oclusão e não se podia inventar muito, porque, ou seja, estar em oclusão significa múltiplos tumores no intestino, não dá para entrar ali muita comida, inclusive, não é? E depois tem que ser comida mais pastosa, líquida, porque ficava tudo entupido e não podia ser. E, de facto, vai ao racha. E tu já acompanhas pessoas, tu tens muitos clientes que são... de oncologia tenho imensa gente mesmo, não porque eu tenha escolhido, mas pronto, a minha vibração se calhar atrai mais isso. Até porque tens essa história também, não é? De familiar. Tenho muitos familiares que também morreram com cancro, inclusive os meus pais, né? Já não tenho. E portanto, de certa forma, vem um estágio, Já não tens os teus pais, inclusive, é que também perdeste para o cancro. Exatamente. Uau! Mas hoje compreendo mais como é que as coisas são, percebes? E foi isso, quando eu cheguei ao Norberto, realmente teve que ser ao vai ao racha e a alimentação teve um papel importante, mas o emocional também teve um papel gigante. E é isto que é importante as pessoas perceberem, aquilo regrediu em 3 meses. Foi assim uma coisa incrível. É um milagre, não é? Não é? Mas ele não foi por magia, foi porque ele realmente alinhou-se com tudo aquilo que eu lhe disse, não é? Nomeadamente em termos alimentares, estilo de vida, ele estava muito acelerado, as pessoas muitas vezes estão muito focadas no trabalho, não estão focadas nelas, e o corpo vai sempre arranjar maneira de nos chamar a atenção. E eu vinha a pensar nisto e vinha-me a lembrar porque... muitas pessoas não veem os seus tumores, não é? Elas estão dentro do corpo, não se vê o que é. Já tive a oportunidade de ver, porque alguns pacientes mostram, porque às vezes há tumores que, dependendo dos tratamentos que a pessoa está a fazer, pronto, e então eles fotografam e mostram. E a imagem é aquilo que tu sentes, não é? Quando vês um tumor mesmo a sair ou o que for, tu vês tristeza, vês abandono, vês ódio, vês uma parte do corpo que está a mostrar todos estes sentimentos que são menos positivos, mas que é aquilo que tu fizeste ao teu próprio corpo. Ao não dares atenção, não é? É uma coisa que não foi vista, então é triste, sabes? Olhar aquilo, é um bocado de nós, está ali. E as pessoas têm muito aquela coisa, é um tumor, vamos arrancar, mas não, nós não arrancamos partes de nós.
Nós temos é que tratar essas partes, e foi isso que eu tentei fazer com o Norberto e faço com toda a gente. É a pessoa perceber que o corpo chegou a um grito de desespero gigante. O cancro é um grito de desespero gigante, não é? Do corpo, a pedir, olha para mim, não é? Do corpo a todos os níveis, corpo físico, Todos, emocional, mental, espiritual. Chegou um ponto em que ou é isto, ou então ou olhas para mim e tentamos resolver, porque o cancro não é uma sentença de morte para toda a gente, ok? Agora há pessoas, as remissões não acontecem do nada. O caso do Norberto era muito complicado, não havia mais nada a fazer, não é? Mas aquilo que foi feito ativou a informação nele, inclusive no nível das bactérias, não é? Pronto, que eu já falei disso em outras situações. Então ativou a informação, inclusive do sistema imunitário, da parte emocional, porque nós estamos sempre a receber estas informações, temos cá dentro, nós estamos conectados com elas, não é? Então esta parte, e que tu falas também muito, isto é super importante, a conexão que nós temos de ter connosco, e foi isso que foi feito com o Norberto, foi ativar a informação dentro dele, fazê-lo compreender como é que ele chegou àquele estado, que é muito importante, não é? As pessoas andam em loop, e estão constantemente fora delas, desconectadíssimas. E às tantas acontece e tu perguntas-te, mas porquê eu? Exatamente, é sempre essa pergunta. Mas eu digo, então, mas por que não assim? Porquê à Maria, ou ao Joaquim, ou à Rita? Tem que ser assim, porque há coisas que você tem que aprender, tem que ser desta maneira, e é preciso perceber porque é que teve um cancro neste sítio e não teve no outro, então que emoções estão contidas, não é? Nesse órgão, o que é que isso está a falar connosco? O corpo fala, não é? A boca cala, o corpo vai falar mais cedo ou mais tarde, literalmente. E o lugar onde o cancro aparece também tem algum significado na tua perspectiva? Tem, claro que tem, era o que eu estava a dizer, o Norberto foi intestino. Ele sempre teve uma grande dificuldade em processar a informação em nível emocional. Claro que isto não vem só de agora, já vem do historial, etc. Não é? E todas as pessoas também. Cânceres de intestinos é digestão de emoção, não é só da comida. E além disso, o intestino está intimamente ligado com o nosso cérebro. Então isto para mim é primeiro cérebro, nem sequer é o segundo. Porque tudo o que se passa aqui dentro, tu tens mais neurónios no intestino do que tens no cérebro. Uau, só aí... Portanto, só isto já diz muito. Então imagina se isto não funciona bem, se não estás a dar os alimentos certos, não é? Claro que não vais passar também a informação certa. E se nós virmos o corpo, isto é uma comunidade de células, se tu olhares para cada célula individualmente, ela é um ser, uma coisa viva, que pensa, que interage, que ressoa com aquilo que se passa à volta. Então imagina... Que reage, não é? Exatamente, a todos os níveis. É lindo, eu estou a falar contigo e estou a imaginar isto tudo assim. Também eu. Pronto, e é giro ver porque as pessoas muitas vezes não têm esta percepção, acham que é a cabeça, tronco, membros e o corpo é isto, e não é. Então há toda uma comunicação que está a acontecer aqui a todos os níveis, mais as bactérias, está tudo em interação. Então quando há uma agressão, quando há uma falta de atenção, não é uma célula que está a sentir, são todas, é o corpo todo a emanar essa energia, percebes? E o cancro realmente é mesmo o fim da linha, ou seja, ou olhas para mim agora, ou não vou continuar mais aqui, basicamente é isso, então vamos partir para outra, pronto. Então a pessoa, muitas vezes o que acontece é que ela é confrontada com aquilo que ela não queria ver e aquilo é um bocado um choque, pois há outras pessoas que, ok, já estão cansadas e decidem que não, e não adianta nada do que tu faças, é um facto, muitas vezes elas estão cá por causa da família, porque não querem dar trabalho, não querem fazer sofrer, e então não adianta nada do que tu possas fazer. E depois há aquelas, como o caso do Norberto e tantas outras, que reagem e olham para as suas sombras e olham para aquilo que têm que corrigem, claro que não é de um dia para o outro. No caso ali a alimentação ajudou imenso porque foi imediato, o Norberto precisava de ir à casa de banho, não é? Claro. E isso deu todo um alento novo, porque era uma coisa que ele já se batia há imenso tempo e portanto estava mesmo, é impossível, imagina, não vais à casa de banho um dia... mal-estar, não é? Exato, a todos os níveis. Todos os níveis. Qualquer pessoa, pronto, há pessoas que já vivem habituadas a não ir à casa de banho todos os dias. Mas quando nós estamos habituados a haver uma frequência, pá, aquilo é um pesadelo. Eu se não for um dia à casa de banho, até a minha cabeça não funciona bem. Exatamente. Não é? Toxicidade, tudo a subir. Sim. E isso foi conseguido, mas depois, claro, ativou várias outras coisas no Norberto, nomeadamente eu pulo a fazer jejum logo à primeira e a beber sumo de porque não é assim tão agradável, não é? E aquilo para ele foi assim uma bomba. Ele adora comida italiana, não é? Claro.
Mas pronto, e havia aquela questão também depois do físico, porque as pessoas têm que... Isto são vários processos que tu passas, sabes? Sim, sim. É como várias camadas que temos, não é? Exatamente, e aceitar o corpo. Agora, ok, vai ficar mais magro, as pessoas não me vão identificar com isto. Então isto está a mexer em muitas coisas. Estamos aqui a falar do Norberto, mas isto acontece com todas as pessoas. Sim, sim. A despersonalização. E tu tens que ir segurando estas coisas, entendes? E desmistificar, porque realmente quando se faz uma mudança alimentar, seja lá ela qual for, a pessoa perde sempre algum peso, não é? E se a pessoa já é magra, vai perder mais, mas ele depois volta. Aconteceu-me a mim, não há muito tempo, quando deixei o glúten e o queijo, que era a única coisa de lácteos que eu comia, e perdi peso e não há nada a fazer, portanto é o corpo a reorganizar-se. Exato, é isso. E ainda hoje me perguntam, Inês e tal, está tão magrinha, perdeu peso, está bem, está tudo bem. Eu disse, estou ótima, sinto-me muito bem. Que é mesmo isso, é reorganização. E é isso que acontece, quando eu estou a inserir alimentos novos, anti-inflamatórios, eu estou a dar essa estrutura ao corpo e a ativar a informação lá dentro, a todos os níveis. E a informação ancestral, inclusive, não é? Porque nós temos aqui coisas da pré-história. Não é nada de magia, é mesmo assim. Então, eu ao proporcionar determinados ingredientes, determinadas experiências, eu estou a ativar todas essas memórias e permite elas terem mais expressão. E aí é que a magia acontece. Então tu começas a alinhar-te com isso e depois o caminho é passo a passo. Tu vais fazendo o caminho, começas-te a sentir bem, começas a ver que estás a ganhar mais energia e já não olhas para coisas, para problemas iniciais do género, ok, agora estou muito magro, o que é que os outros vão pensar? Isso depois deixa de fazer sentido porque tu sentes-te bem. Mas depois tu até ganhas o peso. O Norberto está com um peso ótimo. Exato. Não é? Tu estiveste com eles agora recentemente. Ele está ótimo, espetacular. E depois, claro, tem ali outras coisas que vai ter que ir trabalhando. Porque no cancro não é vou fazer isto agora, esta alimentação agora e pronto, já está. Não. Quando uma pessoa tem cancro, isto é muito importante perceber, há remissão sim, mas há uma memória celular que foi criada. Então, se eu voltar a repetir as mesmas coisas, voltar a fazer as mesmas coisas, eu vou reativar essa doença, independentemente daquilo que eu esteja a fazer. E isto é muito importante porque as pessoas acham que, ok, fiz agora quimio, ou fiz rádio, não sei o quê, e fiz esta alimentação e agora acabou e já estou livre. Não, não é assim. Porque se eu continuar a repetir os padrões todos, vai voltar, a receita é igual, mantém-se ao longo dos anos, o cancro vai vir novamente. E depois vai vir em mais sítios, em sítios onde nós temos as nossas fragilidades, porque todos nós temos fragilidades, trazemos à nascença logo. Claro. E o cancro tem uma vantagem, nós podemos ligar e desligar. Ok? Portanto, em função do que eu como, em função do que eu penso, há estudos que mostram o crescimento em função de, por exemplo, eu corto muitas proteínas animais, não corto todas, mas corto em oncologia, e isso faz toda a diferença porque o terreno fica mais ácido quanto mais proteína animal entra. Alimenta as bactérias, os açúcares, não é? Alimenta bactérias que tu não queres ter ali e que também contribuem para tu ficares mais deprimido, com menos força de vontade. Isto tudo pode parecer estranho para muitas pessoas que pensam muito assim dentro da caixinha, mas quando nós começamos a ver o potencial todo que existe aqui dentro, que é literalmente na barriga, tu consegues ir a todas as partes do teu corpo, independentemente de qual seja o cancro. O Norberto foi aqui no intestino, mas mama é relacionamentos, não é? O útero é a casa da mulher. São agressões que vêm de pessoas que supostamente deviam nos proteger, é questões relacionadas com filhos, tudo, estás a perceber? Então cada órgão tem uma história. O fígado, uma pessoa com um cancro no fígado, é a raiva pura que está ali, percebes? Contida, então, não é? Reprimida. E era aquilo que eu te estava a dizer, quando tu olhas para um tumor, tu vês isso. Um tumor é como se fosse é uma coisa revoltada, triste, abandonada, que não foi vista, não foi olhada. Então é impressionante. Não estou a dizer que toda a gente tem que ver um tumor, mas quando tu olhas, quando olho, eu quase que me dá vontade de chorar por aquele bocado que está ali, embora já seja uma coisa que esteja praticamente, às vezes está fora da pessoa, quando vejo, outras vezes não. E de facto é triste a ressonância que passa dali, entendes? Sim. Porque é mesmo isso, foi partes de nós que não foram vistas, foram caladas ao longo do tempo. Depois há outras coisas que também ativam, mas lá está, ativam nas tuas zonas sensíveis, nas tuas zonas que já tens uma predisposição. Eu, por exemplo, ok, minha família teve cancro, a maioria todos com cancro, não quer dizer que eu vá ter. Claro. O que é que eu fiz? Eu saí diretamente dessa rota, desconstruí esse caminho, compreendi porquê neles, principalmente quem é direto, o meu pai, a minha mãe,
O meu avô, as minhas avós, ainda tenho uma avó viva, que também teve cancro, mas é viva, portanto ela já tem 98 mas anos. Que história incrível essa constelação, não é? É verdade. Caramba, e tem tudo a ver foste com mesmo romper com esse completamente padrão. Por todos eles também. Exatamente. E pelos que virão. E por aqueles que virão. E que já vieram, não é? Dos teus filhos. Já estão cá. E os netos que hão de vir, etc. Então eu sinto literalmente que eu mudei essa história. História incrível a tua. E é tudo relacionamentos, é tudo... os núcleos são todos iguais, porque nós trazemos isso, não é? E as pessoas têm muito aquela coisa de rejeitar familiares porque não gostam de determinadas situações neles, não é? Mas elas não percebem que estão a rejeitar-se elas próprias. São partes delas que elas estão a rejeitar. E isso faz crescer coisas em nós, mesmo. Uau. Então, quando tu fazes esta análise e procuras saber, procuras ver de uma perspectiva também de vulnerabilidade e de um lugar de amor, tu percebes que tu tens que conhecer aquela história porque ela também está em ti. Entendes? E o cancro é isto. É este pôr de lado, é o não querer ver, é o deixar andar, é o calar para dentro. Vou ficar quieta no meu canto que ninguém vai me chatear e assim, mas não é verdade. E tu agarraste nessa história, nesse histórico familiar e disseste, ok, eu vou trabalhar esta história que também é minha, exato, mas vou dar-lhe uma outra direção. Foi por isso que exatamente, talvez hoje não é, estejas aqui a fazer o que fazes. Exato. É? Se os meus pais não tivessem partido antes, eu se calhar já não estava aqui. E a minha mãe foi a minha última lição. E eu ainda tenho que a honrar muito nesta vida porque eu não a vi enquanto era viva. Eu não a via como ela realmente é. Porquê? Porque lá estava, proteções também. Mas eu tenho honrado bastante e já resolvi muita coisa com ela já sem estar em vida. Sim, sim. Percebes? E sinto mesmo uma gratidão imensa porque finalmente eu percebo até porque é que ela ficou doente. Eu percebo essas coisas todas que eu nunca vi dessa perspectiva. Porque lá está, nós temos estigmas, temos crenças que vão nos moldando ao longo da vida. E achamos que as coisas são daquela maneira e que as pessoas são mais fracas ou que as pessoas não têm vontade, mas não é bem assim, porque há núcleos por trás disto, não é? E há pessoas que sinceramente não querem mais cá estar, inclusive, não é? A minha mãe não queria cá estar, não é? E por mais que eu quisesse, isso foi uma das lições que eu também aprendi, nós não vivemos a vida dos outros, nós temos que viver a nossa vida. E isto é muito perigoso quando as pessoas andam a trocar de lugares. Não é? Sim, pronto. E isto é outro problema. E entrar muito nessa do salvador também. Exatamente, não é? Ninguém salva ninguém. Nós temos que estar numa perspectiva de apoiar, ok, mas não vamos salvar ninguém porque a pessoa está na sua rota. E eu percebo com muitas pessoas, e eu já há muitos anos também, que eu queria ajudar mesmo as pessoas a 100%, mas isso tirava-me vida a mim também. E não é esse o caminho. Nós facilitamos e temos que respeitar o que é que a pessoa quer. Hoje em dia, eu sinto, há pessoas que vêm à consulta, não é? Com questões de oncologia, e elas estão literalmente a falar, mas não é só a boca que está a falar, porque a alma delas está a dizer que não quer cá estar mais. E elas estão a falar porque têm família, porque não querem... E tu já consegues perceber isso? Consigo. Inclusive, às vezes acontece consultas que a pessoa vem para fazer nutrição e eu estou a perceber nitidamente, esquece, não vale a pena, mais vale sanar o que ainda podes sanar nesta vida, ok? E é muito bonito, atenção, e depois acontecem coisas incríveis. Pronto, isto para muita gente não é muito perceptível, porque nós não controlamos quem vai morrer ou não, simplesmente o processo de morte é tão importante como o de nascimento. E é importante nós conseguirmos dar a possibilidade à pessoa que vai sair da vida de resolver o que ela quer resolver ainda, e às vezes isso acontece de uma forma linda, e está a família à espera de uma coisa e eu estou a explicar, olha, mas o que é que você quer mesmo? A pessoa que vai partir, não é? Que as pessoas acham que ainda não é agora, sim, sim, mas está ali mesmo a perceber-se que vai ser agora 1 dia, 2 dias, 3 dias, entendes? E já te aconteceu? Já. E eu digo nitidamente à pessoa, olha, mas o que é que você quer? Porque eu digo, mas você quer viver? E a pessoa diz-me, quero, sim, claro, porque eu tenho a minha família, o meu marido, ou os meus filhos, ou não sei o quê, e eu estou literalmente a ver que não é essa a resposta que ela lá dentro não está a dizer isso. E depois pergunta, então, mas o que é que a João ou a Rita, o que é que quer mesmo, honestamente, esquecendo que essas pessoas todas existem? E a pessoa começa ali, fica ali num momento de compasso, não é? Claro, calada, mas depois diz, olha, eu estou cansada, eu quero me ir embora porque já sofri isto, já fiz aquilo, já passei por aquilo, e eu não quero mais estar aqui. Pá, isto é
é bonito de uma certa maneira, e então eu ajudo a pessoa a perceber que não é nada do outro mundo, não é? O que vai acontecer, mas que ela pode ainda aproveitar este momento para resolver coisas. Porque senão vai ter que resolver depois na outra vida, na próxima. Portanto, bora lá resolver coisas. Que trabalho incrível, não é? É muito mais do que nutrição que tu fazes com as pessoas. Isto é uma nutrição, mas no âmbito também da emoção. Integral. Exatamente, olha, agora estava... Eu estou aqui já toda emocionada contigo. A paciente que eu tive agora também estava a dizer, epá, eu não estava à espera de ter agora esta parte psíquica, ou esta nutrição, não sei o quê. E eu, mas isto faz parte, porque isto é um todo no nosso corpo, entendes? E as pessoas desconectam-se destas partes, e é isto que é importante, nós percebermos onde é que está mesmo na vida, em que parte do corpo é que está ligada, e tentar fazer a conexão com todas as partes. E quando nós conseguimos isso, é muito difícil não ter remissões. Claro. Entendes? Claro. Então é isto que é preciso resolver. Claro que a comida ajuda muito, desinflama-te, inibe o crescimento de novas células cancerígenas, porque ainda há muito esta coisa, pode comer tudo o que quiser. Não é verdade. Sabes que eu ainda no outro dia ouvia uma médica a dizer que achava impressionante que muitos outros médicos não passassem esta informação de que um doente, uma célula cancerígena tem Sim. não sei quantos receptores de açúcar, tipo 80, e uma célula normal tipo tem 4, uma coisa assim. Exato. E então, tipo, como assim se pode comer tudo? Basta ver o exame que se faz, a PET, não é? A pessoa ingere uma solução de açúcar e as primeiras a darem sinais são as cancerígenas, porque são as que recebem mais rapidamente o açúcar. Só isto já está a mostrar o quanto elas são rápidas com isto, não é? Claro. Então, porquê é que esta informação não é passada? E isto também é epigenética. A comida molda a nossa genética, não é? Aquilo que tu pensas, aquilo que tu comes, cada ingrediente está a desviar, a fazer rotas novas. E tu comes para construir saúde ou comes para construir doença, literalmente. E é o conjunto de todas estas coisas, não é, que vão definir o que é que vai acontecer na tua vida. E pior ainda, tu escolhes estes caminhos. Olha, nós a falarmos disto e uma ambulância a passar. Nós escolhemos estes caminhos. Eu posso decidir, ok, há pessoas que chegam lá e estão em uma fase muito complicada da doença e estão a negociar comigo se podem comer determinadas coisas que são péssimas, tipo refrigerantes. Mas acha que eu posso manter o meu refrigerante não sei o quê? Ou comer o meu chouriço ou não sei o quê? Ouça, você pode comer tudo o que quiser, é mesmo assim. A decisão é sempre sua. Mas se quer um caminho diferente, vai ter que fazer coisas diferentes. E eu digo sempre às pessoas, isto não é uma coisa fácil, porque é desconstruir toda a realidade de uma vida. Há pessoas que têm mais ligação à espiritualidade, há outras que estão mais conectadas com algumas coisas, mas há outras que é zero. E tu vais ter que chegar ali, pum, abanas, e é ou vives ou morres, literalmente. O que é que tu queres fazer? Queres tentar este caminho? Este já sabemos que vai acontecer desta maneira. Mas este, não há aqui ninguém é Deus. Portanto, podemos tentar ir por aqui e perceber o que é que conseguimos fazer. Ou seja, tu, nesses casos, que nós estamos a falar especificamente de cancro, que é tipo o fim da linha, não é? Mas o que é que tu recomendas nesse protocolo? É logo uma desinflamação? É retirada de... Eu retiro sempre em oncologia. O bom mesmo é retirar, é fazer uma alimentação mais plant-based possível, que é do mundo vegetal, pronto. E ainda mantenho às vezes algum peixe. Há pessoas que eu tenho que manter alguma carne, mas é o mínimo dos mínimos, porque há mesmo imensos estudos, eu não percebo porque é que estas coisas não são faladas abertamente, porque isto está disponível em todo o lado. Estudos que mostram as oscilações entre pequenas quantidades de proteína animal e o crescimento das células cancerígenas, a atividade. Uau. Então, tu metes uma percentagem, pumba, dispara. Tu tiras essa percentagem e ela baixa a atividade da célula cancerígena. Passado uns tempos, voltas a introduzir, já não cresce da mesma maneira, já é um valor maior. Então, tu andas assim a subir aos poucos a desenvolver esse tumor, ou os tumores, entendes? Então, porquê é que isto não é tido em conta? Isto é comida, literalmente, é o que tu comes, o que tu engoles. Percebes? Mas os cancros hormonais, é assim, está tudo ligado à alimentação. A alimentação, intestino, hormonas, é tudo controlado, intestino, receptores, as mensagens são todas passadas. Então, se tu não comes bem, a mensagem não é bem passada. Vais ter distúrbios a todos os níveis, tens produtos químicos, tens tudo, os próprios tratamentos que se fazem são tratamentos agressivos. Claro. Porquê é que eu não vou complementar com coisas que me podem dar suporte? Porquê é que há pessoas a dizer
que não serve de nada, que a alimentação não interessa, como tudo o que quiser, porque você precisa estar forte e robusto e gordo e não sei o quê para receber estes tratamentos. Isto é uma forma de matar a pessoa mais rápido, entendes? E isto é um bocado, porque nem toda a gente trabalha assim, infelizmente já há diferenças. Sim, sim. Mas ainda há uma grande descrença nisto, entendes? Então eu claro que vou partir logo para a alimentação em primeiro lugar, mas eu quero que a pessoa trabalhe o emocional ao mesmo tempo. Claro. E a alimentação é isso, é remover o máximo, a carne é o máximo possível, se tiver que comer que seja carne de boa qualidade e é o mínimo dos mínimos, peixes que sejam os que são mais ricos em ômega 3, que é mais anti-inflamatório, do mar, de preferência, todos existem metais pesados, mas os pequeninos têm menos. Depois escolher muitas coisas do mundo vegetal, as crucíferas estão estudadíssimas, que são super anti-cancro, couves, brócolos. Eu vi numa das últimas conferências que participei, estavam a mostrar estudos com os germinados de brócolos. Que aquilo sabe muito bem e é altamente inibidor do crescimento de células cancerígenas, provoca a apoptose, que é a morte das células cancerígenas também. Desconstrói a angiogênese, inibe a angiogênese neste caso. Portanto, há muitos alimentos que por si só fazem essas coisas, entendes? Depois, a parte do cereal que muita gente corta porque é o hidrato, mas os hidratos não são todos iguais, não é tudo chapa 5, há hidratos bons e há hidratos que não são bons, não é? Então, hidratos de carbono complexos, arroz integral, quinoa, arroz vermelho, tudo que tem cores é anticancro, por natureza logo, porque está cheio de fitoquímicos, não é? E antioxidantes, etc. Então eu tento gerir as porções, não é? Para comer só daquilo também. O que é sempre mais é sempre o verde, ok? E daí principalmente, o sumo de aipo, não é? O sumo de aipo é outras características. O sumo de aipo é fantástico para desinflamar o fígado. O filtro do teu corpo, basicamente, é tipo do aspirador vai ao fígado. E até há médicos que acreditam, oncologistas inclusive, que estudam estas coisas, que todos os cancros, a sua fase primária, começa sempre no fígado. E faz-me sentido, porque quando o filtro já não está a conseguir reter as coisas, vai depois começar a ativar noutros lados. Mas pode não ser tão exacerbado como noutros órgãos, entendes? Mas lá está, aqui entra o emocional. Porque é que é na mama esquerda, não é na mama direita, não é? Isto é relacionamentos, esta parte é relacionamentos. Todas as mulheres têm cancro na mama, seja à esquerda ou à direita, é relacionamentos. E depois vamos ver se tem mais a ver com o feminino, se tem mais a ver com o masculino. Pai, mãe, vai dar tudo aos nossos pais, basicamente. Exato, vamos lá dar sempre, não é? Esta semana passou, eu estava a dizer à minha filha, filha, olha lá, há alguma coisa que tu achas que eu preciso de corrigir contigo, eu não estou a ver em alguma coisa, ou achas que eu posso estar mais presente em alguma situação? Pá, estás a tempo de dizer agora, que é para não teres depois no futuro ter que estar a tratar estas coisas, entendes? Sim. Pronto, e é nós termos esta consciência. Eu disse isto num lugar mesmo de vulnerabilidade. Se ela me dissesse ali qualquer coisa que fosse, pá, eu ia trabalhar isso, porque eu não quero que ela daqui a uns anos tenha que estar a ter que fazer várias coisas, a passar por processos, como eu também já passei, não é? E hei de continuar a passar, fruto de tudo aquilo que eu vivi. Eu posso dizer que atualmente, não é, os nossos filhos têm uma visão muito mais alargada de compreender o que é, o que é que não tem, o que é que o seu órgão está a dizer, não é? Por causa das conversas que nós temos, desta compreensão do que é que vem de trás também, não é? De perceber cada elemento. Então é giro falarmos abertamente sobre isso. Então quando alguém está com problemas de asma ou não sei o quê, andas mais triste, não é? E eles ressoarem com isso, sim, é verdade, tenho andado aqui, eu estou a sentir mais tristeza porque isto ou porque aquilo. Claro que o pulmão vai manifestar, não é? Cancro no pulmão já não é só uma tristezazinha, às vezes são segredos de vida guardados aqui, que é um horror que a pessoa está ali e tu olhas para o pulmão, quando a pessoa está a falar comigo, não é? Exatamente, então está nos disseminado, seus segredos. Percebes? E há segredos que são muito pesados, que a pessoa nem tem consciência e que estão a mexer com gerações, totalmente. Então, cada órgão, porque o cancro é isto, já é um extremo, é muito grande, então nós temos mesmo que cuidar desta parte interna de nós, temos que pôr amor lá dentro, temos que ir abrir, não é? Houve uma altura que eu dizia, pá, eu tenho aqui uma dor imensa cá dentro, eu sei que tenho, não é? E que tinha a ver com várias coisas, vários núcleos, mas eu não consigo entrar dentro de mim, não é? Porque eu já me protegi tanto, já passaram tantos anos, eu sei o que é, eu às vezes até quero chorar isto não sai, entendes? E às vezes tem que acontecer coisas extremas, e pronto, aconteceu-me de facto, para eu poder me conectar com a dor. Sim. Não é? E conectei-me e digo-te, eu tenho 45,
E foi o ano passado que eu tive uma conexão brutal com esta dor e consegui pôr isto cá para fora. E eu chorei como se não houvesse amanhã. Tive 2 dias a chorar das entranhas, mas mesmo a sentir, eu senti uma criança dos 3 anos, quando as coisas fui a esse tempo, entendes? E senti como se eu fosse uma criança de 3 anos e senti a dor mesmo de tudo, do abandono. Neste caso estou a falar especificamente para não pensarem que foi nada assim de coisa, mas lá está, não tenho sentido coisas traumáticas, mas eu percebi aos 44 anos que eu não fui criada com a minha mãe, ou seja, não é não ser criada, que eu Sentiste fui esse tirada abandono. à minha mãe, fui tirada à minha mãe, e não é porque o meu pai é mau, ele também achou que o melhor era assim, que a minha mãe não era capaz, mas de facto ela também nunca pôde ser mãe por causa disso, entendes? E isso foi uma coisa que eu, pronto, estou a falar aqui mais abertamente, isto vai ser mais público assim, mas eu não tinha falado tão disto assim, só mais em privado nos meus cursos, mas de facto eu tive que fazer aqui coisas em mim que me conectaram a essa dor. E a minha mãe teve que morrer para eu perceber isso, entendes? Okay. E eu só percebi isso depois. Essa dor que, se calhar, com esse processo que viveste o ano passado, Exatamente. já não precisa de se materializar noutra não coisa vai qualquer. se materializar, mas o meu corpo, o universo vai dizer, Ana, tens que resolver isto agora porque isto já não está a dar. E nem sequer tive nenhuma ameaça de que isso ia acontecer, mas eu sabia, porque felizmente há sempre aqui os meus guiazinhos a ajudarem, tu tens que resolver isto, porque isto também vai resolver a tua família, vai mexer com a tua dinâmica familiar. E de facto foi, entendes? Então foi bom e foi um luto que eu fiz, não é? Naqueles 2 dias, precisamente a curar o outro, curando-me a mim, curei o outro também, mas foi, e vice-versa, nós estamos sempre em troca, não é? Literalmente, e foi lindo, porque é isso que eu estava a dizer, eu tenho que agora criar mais coisas, honrar mais a minha mãe, porque de facto eu percebo a doença dela, é a dor de nunca poder ter sido mãe. Ela precisava de ser mãe para curar as feridas dela. Que entendes? Forte. E neste forte momento, e que lindo também, sim, não é? Sim. E eu não quero repetir sentido. isto, percebes? E eu quebrei um padrão também, ou seja, eu depois, a informação depois começa a vir, não é? Eu fui retirada à minha mãe e a minha mãe foi retirada à mãe dela. Entendes? E mais coisas para trás, pronto, e agora não vou falar muito sobre isso, que já são coisas que mexem com a família, cada um que quiser falar, fala, mas isto de facto é muito profundo. Imagina, não é? Tens um filho pequeno, claro. Imagina quando são muito pequenos e alguém te tirar essa tua oportunidade de tu seres aquilo que nasceste para ser, de ser mãe. Como é que o teu corpo vai reagir? Minha mãe teve cancro no colo do útero, percebes? Eu não percebia isto desta maneira, embora eu saiba a linguagem dos órgãos, mas eu não via nela isto assim. Eu estou assim estupefacta com a tua história e ao mesmo tempo estou aqui a dizer por dentro que lindo se todos nós, todas as pessoas pudessem ter esta consciência de dar este sentido à sua própria história, à sua própria história familiar, tantas coisas que não precisaríamos de manifestar ou que o nosso corpo não precisaria de manifestar. Bem, isto é mágoa, câncer é mágoas, é tudo, é abandono, é desprezo, é ignorar, é tudo isso que está contido. Então, qualquer pessoa que esteja a passar por um processo desses tem que perceber que há um trabalho a fazer no corpo físico que não é apenas matar as células cancerígenas. Nós podemos curar o corpo, nós podemos curar células. Não estou a dizer com isto que não é para fazer tratamentos a químios e rádios, atenção, estou a dizer complementar, dar ferramentas ao corpo, mas olhar para a parte emocional. Porque são dores que estão ali. Em simultâneo. Exatamente. Não é? E a comida, obviamente, moldar a genética, mudar o rumo. Quando eu introduzo um brócolis numa pessoa que não come legumes, eu já estou a mudar o rumo de muita coisa. Estou a alimentar novas bactérias, estou a introduzir novos ecossistemas cá dentro, estou a abrir um leque de oportunidades para essa pessoa. Percebes? E as pessoas, quando vêm, pá, muitas vezes elas estão tão desacreditadas de tudo, estão fora delas. Porque lá está, eu só descongelei aos 44 esta situação, porque eu cristalizei lá atrás. Exato. Entendes? Com 3 anos, eu cristalizei lá atrás. Mas eu já tinha feito várias coisas, mas não é... Às vezes nós queremos e fazemos e claro, mas é por camadas, o caminho estou tipo ligada, mas não estou. Percebes? E faltava essa... Às vezes eu tive que levar um soco, literalmente, percebes? E perceber, pá, ele vai ao racha porque senão isto já chega, já estás a engonhar, foi mesmo a palavra que disse, estás a engonhar há séculos. Portanto, bora lá. Eu posso dizer, tirei um mioma dentro de mim. Mas atenção, eu não tirei um mioma, eu não vejo, eu não arranquei. Isto foi uma coisa também muito forte.
E ele era a expressão daquilo tudo que eu estava a engolir, e ele tinha um comportamento diferente dos miomas em geral, não é? Porque eu nunca olhei para ele como uma coisa... O mioma é um tumor benigno, sim. mas que pode tornar-se maligno, é óbvio. E aquilo, ele estava cá dentro, já era tipo quase um filho, a maneira como eu estava a vê-lo, que também não pode ser, porque aquilo representava as minhas dores. Foi somatizado, não é? Só que eu já estava com uma barriga de 6 meses de gravidez. Então não dá, ou seja, aquilo estava a mexer já com outras áreas da minha vida, fazia-me perder muito sangue, não é? Então eu estava-me a habituar a viver assim. As pessoas depois habituam-se a viver com as coisas, e aquilo sim ia originar algo que mais tarde não seria nada interessante. E eu disse, não, eu não te vou arrancar, eu vou-te pedir muito perdão por tudo aquilo que eu não olhei para ti, percebes? Foi mesmo profundo. E enviei muito amor e disse, ajuda-me, porque eu não quero que tu saias, eu não quero tirar uma outra daqui. Eu quero ter uma outra aqui dentro. E aquilo era muito grande, não é? Era uma bola de beisebol. Eu vi depois, até eu pedi para fotografarem. E se não fosse aquela médica, eu não teria aqui uma outra. E eu não é que eu não conhecia a médica, atenção. Mas isto também foi todo um processo de visualização, e fui ter aos sítios certos, e eu disse, eu vou ser operada pelas mãos de Deus. Não sei com quem, mas eu vou ser operada pelas mãos de Deus através de alguém que é gênio a operar. E foi isso que aconteceu, e eu imaginei muito o meu útero, dei-lhe muito amor, e no momento inclusive, porque tive 1h30 na Marquesa, porque houve um atraso, já toda ligada com as coisas, e eu estava em conexão profunda com o meu útero mesmo, e a imaginar, a pegar nele e a libertar-te, olha, liberta essas dores todas, e quando o movimento a acontecer mesmo, borboletas por todo lado. Entendes? Pá, foi lindo mesmo, foi muito... também super emocionada, mas isto foi mega profundo, a sério, estou a partilhar isto de uma forma mais agora, porque eu sinto que está na altura. Fez 1 ano em outubro, agora que passou, e eu até tinha posto uma coisa lá no Instagram, mas depois, não, por causa do trabalho, não consegui, não deu para pôr, e não queria falar disto assim à balda. Pronto, olha, estou a falar no teu podcast. Não, é que... Mas foi lindo, lindo. Pronto, e juro-te, eu senti tanto amor, e pedi mesmo, e senti que o outro sentiu por mim o mesmo, e ele está cá dentro, e estamos em conexão mesmo profunda. E eu nunca mais quero passar por aquilo, nunca mais quero fazer o meu corpo passar por aquilo que eu submeti durante algum tempo, e tem tudo a ver com isto tudo que eu estava a falar. Útero, casa da mulher, criatividade, filhos, tudo. Eu sei porque é que isto apareceu, e porque é que ele crescia, porque é que ele bloqueava, e porque é que ficava em pedra, e pronto, eu sei. Entendes? Isso há de ser outro capítulo depois para conversar. Mas que bom que partilhaste essa tua história, mas... sabes? Eu fui completamente surpreendida por este episódio. eu não falo assim estas coisas, mas pronto. Ai, fui mesmo surpreendida, mas que maravilha de testemunho, de história, e tu és um exemplo, assim, eu estava-te a ouvir, e eu sei que já passámos da hora, mas não deu para cortar, impossível. És o exemplo de quem transforma a dor em dom, que é uma frase que eu costumo dizer muitas vezes, não é? Que quando estamos no caminho do desenvolvimento pessoal, no fundo é isto, não é arrancar, é transformar, é transmutar as nossas dores, que são a nossa matéria-prima, para nos tornarmos alguém melhor. E acho que o teu testemunho hoje, não só como profissional, que já percebi que és muito mais do que coach de nutrição, ou o que quer que seja, és mesmo assim uma alma que toca verdadeiramente vidas, e soube disso da melhor forma, né? Com o testemunho dos meus amigos, mas desconhecia essa tua história, e uau, que mulherão! Ana, incrível. Que sirva para mais pessoas, para elas perceberem, isto, ninguém é perfeito, não é? E eu não escondo nada, não ando a fazer imagens nas redes, eu sou aquilo que está ali. Claro. Quando não apetece falar, não falo. E além do mais, és um ser humano, que, apesar de trabalhares com pessoas, que tu também estás sujeita a ter manifestações físicas, e a ter doença, e a ter outras coisas como qualquer outra pessoa. Às vezes as pessoas olham para nós, não é? Parece que não se passa nada. Está tudo resolvido e está tudo bem. Não, eu trabalho muito também, energeticamente, para também conseguir sustentar muita coisa. Claro. Mas tive que me trabalhar primeiro a mim, e não pôr só o foco primeiro nos outros, porque estava ao contrário antes, não é? Exato. Aquela coisa de querer ajudar, mas isso também vinha de encontro a coisas que eu tinha cá dentro. Então, claro. Atualmente não, eu trabalho muito a mim e não tenho problemas em partilhar isto, que foi a primeira vez que partilhei de forma tão pública. Pronto, só tinha partilhado num dos meus cursos no início do ano, mas num ambiente mais restrito, mas porque eu acho que está na altura, e as pessoas perceberem que
tudo o que está a acontecer no nosso corpo é isto, é o resultado da forma como nós vivemos, da forma como nós pensamos, do que nós calamos dentro de nós, entendes? E isso nunca fica calado, vai explodir lá para dentro, está bem? E nós podemos prevenir situações graves, trabalhando estas coisas, seja qual for o tipo de cancro, o tipo de doença. É só o corpo a falar, o corpo quer ser ouvido. Olhem para mim, é uma criança, dá-me atenção, é literalmente isto, quer ser visto. E vai ser visto da maneira que tiver que ser. Portanto, a mensagem é esta, é olhar para nós, olharmos para todas as coisas mesmo as que nós não gostamos, porque isso está a espelhar aquilo que nós temos de trabalhar. Não é? Ai, olha, a gratidão é infinita, nem imaginas? Eu também, estou muito grata também por ter partilhado isto aqui contigo. Obrigada aos meus amigos por me terem falado neste nome maravilhoso. Que mulher linda que tu és. Obrigada, Ana, por teres vindo mesmo. Hoje é assim, sem palavras, assim, muita emoção, uma história incrível que nos possa inspirar a todos nós a nos cuidarmos em todos os nossos corpos. Então, é isso. Um abraço. Até já.